Meus amados, eu quero louvar a Deus pela sua vida. A Bíblia, isso, encosta aí para nós, Eleonai, por favor, por causa do ar. E vai chamando quem está aí para entrar. Aleluia. A Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas, amém? Glória a Deus. Mas chegar ao fim das coisas significa que, infelizmente, nós estamos acabando o reencontro. Oh, gente, como é bom. Olha, eu não vou embora, aleluia. Aleluia. Não, sinceramente, irmão, dá vontade de ficar, dá ou não dá? É bom demais. Você sabe, eu amo estar aqui. Para mim é sempre um refrigério. Olha para cá. Eu vou dizer para você, final de semana passado, eu estava no Reencontro do Cursão, ministrei para eles, foi uma bênção. Ministrei no Reencontro do CTL no domingo. Mas eu vou falar um negócio para vocês não conta para eles não. Mas o melhor é ministrar para você. É muito bom, sabe por quê? Porque você leva... essa parte, Amadeus, essa parte a gente corta. Olha só, por quê? Porque nada melhor do que dar comida para quem quer comer. Quem aqui cozinha? A melhor coisa para quem cozinha é o quê? Fazer uma comida e a pessoa comer com a boca boa, é ou não é? Quando a pessoa come com a boca boa, eu estou aberto a convites. Sem problema. Esses dias eu fui abençoado, ganhei um bolo de limão, aleluia. Quarto período falou, vou realizar o desejo do coração do pastor, aleluia. Levou um bolo para mim. Então, olha só, é bom quando você está aqui no ambiente de gente que é sedento pelo Senhor. Gente que ama a presença, gente que quer mais de Deus. É ruim quando você está num lugar onde as pessoas estão assim, ai gente, não acaba logo, nossa, tem compromisso, tem que ir embora, estou cansado disso aqui. Não, eu não percebo esse espírito em você. Eu louvo a Deus por causa disso. Sabe, porque você está passando por esse momento tão especial, como o pastor Gustavo disse, São Marcos. Sabe, você vai se formar, alguns vão se formar, outros vão continuar. Então só lembrando, amanhã nós temos aula. Aleluia. Não quer dizer que você já está entrando de férias não, glória a Deus. Ainda tem prova para você fazer, amém? Questionário para entregar, aleluia. Aí tem um questionário de 60 questões, aleluia. Então, presta atenção. Aqui, você veio para receber, para mais, para você terminar com tudo, amém? E eu quero então, pela graça de Deus, poder terminar esse momento com você. E aí, como eu disse, né, depois nós vamos comer, vamos organizar as coisas que precisam organizar, porque nós precisamos deixar a chácara arrumada, então preciso da sua ajuda para organizar lá o quarto, questão do banheiro lá, depois os irmãos que estão nos servindo, nós vamos passar recolhendo lixo, mas eu preciso que você me ajude, mas, como eu disse, só termina quando? Só termina quando? E quem que determina quando acaba? Sou eu. É isso mesmo. Então não é comer e sair correndo para embora não. Vamos comer em paz, feliz, alegre, vamos deixar as coisas organizadas. O ônibus vai sair só na hora que eu falar que vai sair, então não precisa ficar ansioso. Se você está de carro, o portão vai ficar trancado para você não ir antes. Dessa maneira, amém? Vamos desfrutar até o final, amém? Vamos desfrutar de cada momento. Por quê? Porque reencontros como esse, os irmãos que estão formando, os que ainda estão no curso, você vai poder vir o ano que vem de novo, não tem problema. Mas é só daqui a um ano. Então vamos degustar mais disso aqui, amém? E eu quero falar sobre o findar de tudo isso. Olha só que palavra estranha, né? O findar de tudo isso. Tem ela agora. Por quê? Porque tem tudo um propósito. Você veio aqui, você foi ativado no Espírito, você fluiu no Espírito, você recebeu palavras da parte de Deus. Mas você sabe, ainda existe algo que Deus quer fazer. Por quê? Porque você vai sair daqui, você vai voltar para a sua célula, os líderes vão voltar para liderar a célula, os discipuladores vão acompanhar, e ainda tem muita obra de Deus para fazer, tem muito prédio para abrir, tem muita célula para multiplicar, tem muito de Deus para fazer, amém? E você entendeu ontem aqui à noite que tudo começa a partir dele. Então, você foi chamado primeiramente para estar com ele.
Mas lembra que eu falei para você que depois você foi chamado para ir após Ele. E eu quero falar a respeito disso. Eu quero falar sobre essa capacitação, esse poder de Deus que vai capacitar você para fazer obras ainda maiores. Deus tem obras maiores para mim e para você. Amém? E eu creio que Deus quer te usar muito. Deus quer renovar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é que Ele quer liberar uma porção maior de milagres. Você vai ser usado para milagres. O Senhor vai desenterrar talentos, dons que já foram liberados sobre a sua vida. Deus vai liberar isso de maneira poderosa. E olha só o que a Bíblia diz, eu gosto desse texto. Salmo 92, 10. Tu exalta-te o meu poder, como boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Sabe, a analogia aqui com o boi selvagem nos fala de poder, de força. Tem um irmão, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que ele é da vinha. É um morenão desse tamanho, chama Anatoly Sobogo. E ele tem uma unção especial, é a unção do boi selvagem. Eu nunca recebi oração dele, mas assim, as coisas que eu já vi é o seguinte, receba. E o povo recebe. O cara tem todo um fluir lá. Eu prefiro mais o soprado. Quem prefere o soprado que o morro? Eu estou preocupado não. Sendo de Deus, esse que é o importante. Mas você sabe, a Bíblia está falando que você precisa de poder, que você foi ungido por Deus. Esse óleo é o óleo da unção que foi derramado sobre a sua vida. Sabe, você foi ungido, separado para essa obra de edificação que o Senhor tem para fazer. Nesses dias, grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio e vai fazer através da sua vida. Agora lembra, não é na sua força, na sua capacidade, é sempre no poder de Deus. Não sei se você reparou, mas todos nós que estivemos aqui para ministrar, todo mundo falou a mesma coisa, que eu era gago, que eu não dava conta, que eu tinha vergonha. O pastor Gustavo pregava para almofada, eu já falei com chinelo, com cadeira, sabe? Aí para você ver o que Deus faz. Agora, é nós? Não, é a unção de Deus sobre as nossas vidas. E foi uma unção, foi derramada sobre a sua vida. Você precisa crer nisso de maneira viva e poderosa. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 2,20. Mas vós tendes a unção que vem do santo. Não é que você terá, você já tem. Você já tem essa unção dentro de você. E a unção que recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecei. Você já recebeu uma unção. O poder já foi liberado, está aí dentro de você. Sabe, eu falei para você ontem, João 15,16, você foi escolhido para que você vá e dê fruto, frutos abundantes. Sabe o que se espera no tempo de fruto? Fruto. O pastor falou de estações, tem estação que não dá fruto, que você está crescendo para baixo, glória a Deus, aleluia por isso. E enquanto o pastor Gustavo estava falando, eu estava pensando algo, já reparou que árvores muito grandes e muito frutíferas, é porque ela tem também grandes raízes, sabe por quê? Para comportar o fruto que virá. Nesse tempo, enquanto Deus está trabalhando com você, aprofundando você, é porque o Senhor quer te dar tanto fruto, manifestar tanto fruto, tanto poder de Deus, que você precisa ser tão escavado, as suas raízes têm que ser tão grandes, para que você manifeste muitos frutos. Sabe, é essa unção. Você sabe, o fato é estar conectado a Cristo. Ele é a fonte do poder, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte do que nós precisamos para frutificar como Ele espera que frutifiquemos. Lá na sua célula de criança, na sua célula de jovem, de adolescente, de adultos, esse é o segredo, é continuar, permanecer conectado na fonte do poder. Ele é a fonte, Ele é a fonte do poder. Sabe, uma capacitação é uma habilidade. O Senhor te dá a habilidade para ministrar com unção, para fluir nos dons do Espírito.
Sabe que momento precioso. Aqui nós fluímos aqui no dom, o Senhor liberando palavra profética. Recebi uns 2, 3 irmãos que oraram e testificaram. Olha, pastor, tem alguém passando enfermidade na sua família? Eu falei, tem. Pois é, Deus vai curar, eu creio. Sabe, fluir, poder de Deus. O irmão nem me conhece, mas Deus falou com ele está fluindo no poder de Deus. Quanto isso é precioso e poderoso, meu irmão. Por quê? Porque você já recebeu. Essa capacitação habita dentro de você. E algo que você precisa fazer é romper às vezes com as tampas que às vezes atrapalha você. O medo, a incredulidade, o medo de errar. Vou contar um negócio para você, muito semelhante ao que o pastor Alan viveu. Uma vez eu estava no pronto-socorro lá no Jardim América, naquele hospital Jardim América. Fui levar minha esposa para uma consulta. E estou lá, e do nada passou uma maca com um jovem. E o pai com ele. Deveria ser poucos anos de convertido. E aí, na hora que o menino passou, Deus falou para mim assim, fala para o pai, ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Eu falei, falo nada? Do jeito que esse menino entrou aqui? Vai que eu falo e o menino morre. Aí o Espírito começou a me incomodar com isso. Aí eu comecei a negociar com o Espírito. Falei, tudo bem, não vou falar com ele aqui na recepção. Mas se for do Senhor mesmo, fala para ele lá para fora. Leva ele lá para fora, que aí eu vou lá fora, eu falo com ele lá fora. O que acontece? O cara foi para fora. Aí o Espírito falou assim, já levei ele, preciso levar você? Falei, tá bom, saí. E fiquei assim, sabe quando o menino quer te pedir alguma coisa e fica rabiando? Estava lá só rabiando, ele assim, cara com a cabeça assim, isso no meu coração. Fala para ele. Por sorte minha, a minha esposa foi chamada bem na hora. E aí, eu entrei com a minha esposa e depois não vi mais o pai. Mas na hora que eu saí de lá, me viu um pesar tão grande. Poxa vida, o Espírito falou comigo. Era para eu abençoar. Mas você sabe o que me impediu? O medo. Vai que eu falo que esse menino vai sair. Que Deus falou para mim que esse menino vai sair. E ele não sai nada. Imagina. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei muito mal. E fui conversar com o pastor. Aí ele falou assim, olha Renan, pode ser. Eu achei muito sábio o conselho que ele me deu. Ele falou, olha, pode ser que não fosse uma palavra de Deus mesmo. Mas, ao falar essa palavra para ele, é uma boa palavra? Iria consolá-lo? Iria ajudá-lo? Iria estimular a fé dele? Penso que sim. Falei, então fala. Então não tenha mais vergonha de falar. Então, a unção de Deus é que nos capacita a perder a vergonha. É a unção de Deus que nos capacita a fazer coisas que você nunca pensou que poderia fazer. E é fato que há um grande potencial dentro de você. Você foi chamado para coisas grandes, amém, irmãos? Sabe, certamente você já imaginou, sinceramente, quantos aqui já pensou assim, nossa, quando eu formar eu quero dar aula no seminário? Quantos aqui já pensaram assim, nossa, conferência do Radicais Livres, um dia eu vou pregar na conferência do Radicais Livres? Algum dia você já pensou assim, Senhor, um dia ainda vou estar lá no púlpito, lá onde o pastor Luiz prega, eu vou estar lá pregando também, lá no Bueno. Você acha que é o diabo que põe essas coisas dentro de você? É o Deus que põe. Há um desejo, há um anseio pela grandeza, há todo um potencial que foi colocado dentro de você. Qual que é o potencial de uma semente de manga? Já que nós estamos falando tanto de manga. O potencial de uma semente de manga não é uma outra manga, é uma floresta, uma plantação de mangas. Então há um grande potencial dentro de você. Só que muitas vezes esse potencial está dentro de uma casca, que é normalmente o quê? A carne, é o seu entendimento próprio, é às vezes o seu medo, a sua vergonha, é uma casca que impede esse fluir de todo o poder de Deus, de emanar e inundar as pessoas ao seu lado. Quantas vezes, às vezes você estava ali no seu trabalho, você sentiu um impulso do Espírito de orar pelo seu colega de trabalho, mas falou assim, eu não, sei lá, o que a pessoa vai pensar de mim, você sabe, mas você precisa fluir nessa unção, porque tem um grande potencial dentro de você. Então, deixa eu dizer para você, a unção já está aí, a capacitação já está aí, é algo sobrenatural, é por isso que o Senhor chama aqueles que não são. Ele não chamou os mais capacitados, Ele não chamou os doutorados, Ele chamou quem não é.
Porque só quem não é, só quem tem revelação de que não é aquele que vai buscar Ele. Como Ele sendo a fonte do poder. Como eu sei que eu não posso nada de mim mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou me conectar à fonte, eu vou investir tempo no meu relacionamento com Jesus, eu vou investir tempo no quarto com Ele. Por quê? Porque quando eu falar, quando eu pegar no microfone, tem que ter vida. Tem que ter poder de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor não ia te trazer para cá, me colocar aqui, colocar os outros pastores, simplesmente para falar coisas abobrinhas. Não, porque o Senhor tem algo para falar na sua vida. Aí Ele me usa como um canal, aí Ele usa os pastores aqui, usa os irmãos aqui, um na vida do outro, para ser um canal. Essa unção já habita em você. Diga amém, meu irmão. Sabe, essa unção também é uma autorização para usar o nome dEle. Você sabe, o poder está nele. Ele é a fonte, como eu tenho dito para você aqui. Mas Ele te deu a autoridade, Ele te deu legitimidade de usar o nome dEle. Quando você ora no nome de Jesus, oh irmãos, é o nome mais poderoso do universo. Não há outro nome como o dEle. Por isso que quando você ordena para demônios saírem no nome de Jesus, é por isso que eles saem. Não é porque você orou a semana inteira pelo encontro. Você deve orar sim. Jesus disse, tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Mas sai mesmo, é por causa do poder que há no nome de Jesus. E esse poder está dentro de você. Esse poder já foi colocado. Agora você precisa fluir. Você precisa fluir naquilo que o Senhor te deu. Por quê? Porque você já foi autorizado. Você é um representante do Senhor. Sabe, quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele disse, olha, vos dei poder e autoridade para usar o meu nome. Então usa. Tem uma enfermidade? Ore no nome de Jesus. Tem uma palavra profética? Ore, libere no nome de Jesus. Essa é a chave do seu ministério, é usar o nome de Jesus. O poder emana dEle. Você quer ensinar a compaixão? Conecte a fonte. Ele é a fonte. Ele é a paixão. Teve um irmão que me procurou, pastor, sabe, eu quero receber dessa unção que tem sobre a sua vida. Eu falei, amém, opa, na hora, vamos orar. Vamos orar. Porque se tem algo que você quer fluir, é um grande indicativo de que Deus quer te usar nessa área. E o que você faz? Você só concorda, fala, Senhor, é isso que o Senhor quer me usar? Então pronto, estou aqui, me usa. Eu creio que o Senhor vai me capacitar. Sabe, o Senhor não iria colocar um desejo no seu coração que Ele mesmo não estivesse disposto a realizar. Então esses anseios que você tem por grandes coisas, por ver sua célula multiplicando, para pregar por multidões, sabe, por influenciar uma geração de crianças, é a vontade de Deus. E já foi liberado poder para isso. Agora você precisa ir, você precisa usar o dom que recebeu. Você precisa se expor, como o pastor mesmo diz, às vezes, ser constrangido. Ele contou essa questão de séries, né? Ele está lá, teve uma palavra, a pessoa sabia que era para ele, abençoado, em vez de manifestar, não. Aí o profeta fala, eu acho que eu errei nessa, né? Poxa vida, mas depois está lá. Pastor, aquela pessoa era minha irmã. Então, isso é se expor, mas se expor por causa do nome de Jesus. Sabe, a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do nome de Jesus, naquele dia perante o Pai, seu nome também não será citado. Perigoso isso. Só vai ser um vencedor aquele que ama o Senhor. Aquele que ama o Senhor, aquele que ama o Evangelho. E aquele que não se envergonha de Cristo. Se tiver que passar alguma vergonha, que passe. Mas lembra sempre disso. A palavra que você tem não é para abençoar as pessoas? Então libere. Vai abençoá-la de alguma maneira. Amém? Sabe, é importante que você ore por isso. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. É isso que acontece. Quando a unção de Deus flui, você é transformado em uma outra pessoa. Não sei se certamente você já teve essa experiência de olhar para trás, depois de orar por alguém, e falar, gente, como é que eu tive coragem de fazer isso? Por quê? Porque a unção te transforma em outra pessoa. Foi assim com Saul, e Saul profetizou. Foi transformado em uma outra pessoa. Sabe, presta muita atenção nisso.
Hoje você está aqui e nesse momento nós queremos só fazer como a Bíblia diz, sabe? Tinha um instrumento ali dentro do altar de holocausto que se chamava espivitadeira. Essa espivitadeira servia para um único propósito. Você sabe, o fogo do altar de holocausto não podia apagar. Então um dos trabalhos ali do sacerdote era cuidar para que o fogo não se apagasse. Mas sabe o que acontecia com o passar do tempo? Aquela lenha que era colocada lá dentro, ela ia se tornando cinza. E essa cinza ia apagando o fogo. Aí o que o sacerdote fazia? Ele pegava essa espivitadeira, soprava, tirava ali as cinzas e colocava mais lenha, e o fogo não parava. Sabe, esse momento aqui é isso. O Senhor está removendo as cinzas para colocar mais lenha, para que o fogo não se apague, para que o fogo possa contagiar, para que o fogo possa ser transmitido. Então você veio aqui para ser cheio do fogo de Deus, para você transmitir, lá na sua célula, no seu discipulado, no seu contexto, na sua casa, na sua família. Amém? Então tem esse coração, Senhor, eu vou receber algo da parte de Deus, o Senhor vai fluir da minha vida, o Senhor vai fluir de maneira poderosa. Tenha essa santa expectativa. Lá em Lucas 10, 19, a Bíblia diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Nada. É interessante a vida de Pedro. Você imagina, no final do ministério ali, Jesus está preso, um homem impetuoso como ele é capaz de negar Jesus. 3 ocasiões. E não foi perante um general, não foi perante alguém assim importante, não, mas foi diante de uma secretária, do empregado. Ó, esse aqui também é um dos discípulos dele. Pedro, não, que isso? A Bíblia diz que ele negou, que ele disse que não conhecia Jesus, praguejando, inclusive usando palavras fortes. Já falei que eu não conheço ele. Olha só, covarde. Mas esse homem, ele se torna algo diferente. Por quê? Porque a unção de Deus estava sobre a vida dele. E a Bíblia diz que lá no livro de Atos, em uma só pregação, tomado da ousadia do Espírito, depois de ser cheio do poder de Deus, em uma só pregação, quase 3.000 pessoas se batizam. Presta atenção, se batizam. Certamente tinham muito mais pessoas ali. Você percebe que alguém covarde, alguém que negou, agora se torna alguém tão intrépido, tão cheio de Deus, que numa pregação só, quase 3.000 se batizam. Aleluia. Então a unção te transforma. Sabe, é nítido isso na vida do pastor Aloysio. Alguém pega uma água para mim, por favor? É nítido isso na vida do pastor Aloysio. Você percebe, o pastor Aloysio normalmente ele é alguém calado, tranquilo, monótono. Tranquilo na dele, não é alguém espalhafatoso, mas na hora que ele pega aquele microfone, o cara vira um leão. Ele vira um leão. Por quê? Porque a unção está sobre a vida dele. Porque a unção nos transforma. Você fará proezas em Deus. Você fará proezas em Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Esse é o nosso ambiente, um ambiente de vida de Deus, da qual valorizamos a presença. Precisamos ser aqueles que valorizam a presença. Por quê? Porque a presença manifesta do Senhor é onde tem milagres. Sabe, existe algo que nós chamamos de presença iminente. A presença iminente é o tempo todo. O Senhor está conosco o tempo todo. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Agora, mas existe um momento que ele se manifesta. Lá em Caná da Galileia, ele estava num casamento, certamente brincando, dançando, aproveitando ali com seus discípulos, até que precisou dele se manifestar. Até que precisou dele transformar a água em vinho. É assim também. Nós somos aqueles que amamos a presença manifesta do Senhor. Porque só quando a presença manifesta que os mortos ressuscitam. Só quando tem presença manifesta que os coxos saem saltitantes. Só quando a presença manifesta, aqueles que são ímpios podem ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos aqueles que valorizamos a presença manifesta.
Sabe, nós não fazemos coisa por fazer, nós valorizamos a presença, sabe, viemos para cá porque nós queremos a presença, queremos mais dEle, amamos a presença dEle, queremos fluir mais no poder dEle. Agora, é preciso reconhecer que muitas vezes não temos fluído como deveríamos, ou muitas vezes, por N razões, temos enterrado o dom, o talento, o chamado que Deus diz para nós. Sabe, eu sinto no meu coração, tem pessoas aqui que você está reticente em responder o chamado de Deus. Deus está falando no seu coração, já confirmou várias vezes com você, olha, eu te separei, você vai ser pastor. Mas será? Será que eu vou dar conta de viver com o salário de pastor? Nossa, a vida de pastor é tão corrida, será que eu vou dar conta? Sabe, eu sinto isso no meu coração, está enterrando. Mas o Senhor precisa tirar, e vai tirar isso em nome de Jesus. Amém? O Senhor quer e vai te usar de uma maneira que você ainda não experimentou. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você sabe, aqui vai uma dica para você. Sempre que eu tenho oportunidade de falar, seja qual for o ambiente, eu sempre vou declarando isso. Eu sempre declaro Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e pôr sobre os que se encontram de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Presta atenção, essa profecia aqui diz respeito a Jesus. Aqui em Isaías está falando de Jesus, o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus, tanto é que Ele mesmo declara isso. Ele pega o rolo lá na sinagoga, ele lê Isaías 51 e ele diz, hoje se cumpriu o que está aqui na Escritura. Hoje. Agora deixa eu dizer algo para você. E aí quando eu terminar de dizer, você pode dar um glória a Deus, um aleluia bem forte, amém? Presta atenção, vou falar bem baixinho. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está também sobre você. Oh, meu irmão, o mesmo Espírito está sobre você. Por isso que ele diz que você faria as obras que ele fez, e obras maiores. Você também foi ungido para isso. Pregar as boas novas. Sabe, nós não pregamos condenação, nós não pregamos lei, nós pregamos a graça, pregamos o amor.